Já parou para pensar no que você tem priorizado? Você vive correndo atrás de 1000 coisas. Mas, e Deus? O que vem dele é para sempre. Assista o nosso vídeo. Temos uma mensagem para você. Shalom. O servo. Cada palavra proferida, boa ou má, nós prestaremos conta. Assim diz o servo. Vivemos em nossos dias uma verdadeira guerra de narrativas, onde as palavras são usadas como armas para mentir, enganar, justificar erros e até destruir reputações. A palavra de Deus sempre nos advertiu a termos cuidado com o que falamos, porque a língua pode edificar, mas também pode ferir profundamente. Quantas vidas já foram arruinadas por palavras malditas, lançadas com a intenção de humilhar, denegrir e desvalorizar o próximo? Muitas vezes, essa destruição começa dentro da própria família. Pais e mães, talvez sem perceberem a gravidade do que dizem, acabam marcando seus filhos com palavras que ecoam por toda a vida. Quando uma menina ouve constantemente, essa tua atitude é de menino, ou quando o menino é insultado com, deixa de ser efeminado, essas palavras penetram no coração e na mente, provocando feridas profundas. Muitas crianças, movidas pela dor ou pelo desejo de afronta, acabam assumindo comportamentos e escolhas apenas para se vingarem daquilo que lhes foi imposto injustamente. O resultado são vidas carregadas de traumas e práticas condenáveis, não por uma escolha livre, mas por palavras que os moldaram de maneira destrutiva. E não é apenas entre pais e filhos que isso acontece. Nos relacionamentos conjugais, vemos situações semelhantes. Quantos sonhos deixaram de florescer porque um dos parceiros desanimou o outro com palavras de derrota, desprezo ou desestímulo? Projetos que poderiam prosperar morreram ainda no início porque a palavra de incentivo foi substituída pela crítica cruel. No ambiente de trabalho, a mesma realidade se repete. Funcionários desmotivados por patrões que só sabem apontar erros, ou colegas que espalham boatos para manchar reputações. Nas amizades, quantos vínculos foram rompidos porque alguém preferiu acreditar numa mentira ou difamar em vez de edificar? A verdade é que palavras têm poder. Elas podem ser sementes de vida ou sementes de destruição. Uma palavra de amor, incentivo e fé pode levantar alguém caído, enquanto uma palavra amarga pode arruinar anos de esforço. Por isso, precisamos vigiar nossa fala. Que da nossa boca saiam palavras de bênção, que edifiquem, consolem e fortaleçam. Como está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A palavra de Deus nos adverte com seriedade sobre o poder e a responsabilidade das nossas palavras. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. Isso nos mostra que o falar humano não é algo sem peso ou sem consequência. Afinal, o próprio universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Assim também é com as nossas palavras. Elas podem gerar vida ou destruição. Com elas podemos acender guerras ou promover a paz, levantar alguém em edificação ou arruinar sua vida, abençoar ou amaldiçoar uma pessoa. O apóstolo Tiago faz uma profunda reflexão sobre isso ao comparar a língua com uma fagulha capaz de incendiar uma grande floresta. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa grande selva. Ele ainda declara que a língua é indomável, um mal carregado de veneno mortal. Com ela podemos tanto bendizer ao Senhor e Pai, quanto amaldiçoar homens criados à imagem e semelhança de Deus. Vivemos em uma época em que, através dos meios de comunicação, testemunhamos como muitos têm usado as palavras para manipular, enganar e ferir. A mentira é propagada sem pudor, a injúria se espalha, e palavras carregadas de ódio são lançadas contra aqueles de quem não se gosta. Assim, muitos destilam o mal pela boca, acreditando que isso ficará impune. Mas esse é um grande engano, pois cada palavra dita será cobrada no dia do juízo. As palavras possuem poder, podem construir ou destruir, levantar ou derrubar. E, infelizmente, muitos têm escolhido usá-las mais para ferir e destruir do que para edificar. Pensam que podem dizer o que quiserem sem sofrer as consequências, mas Jesus advertiu: de toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Falar é semear. Cada palavra lançada gera frutos, para a vida ou para a morte. Um exemplo marcante está em Gênesis 31, quando Raquel roubou os ídolos de seu pai Labão. Ao perceber, Labão perseguiu Jacó e o confrontou. Sem saber que Raquel havia cometido o roubo, Jacó respondeu: aquele com quem achares os teus deuses, não viva.
Com essa declaração, Jacó, sem perceber, sentenciou a morte prematura da esposa que mais amava. Esse relato nos mostra o peso das palavras e a necessidade de cuidado em tudo o que pronunciamos. Não podemos permitir que de nossa boca saiam palavras duras, malditas ou impensadas. Que aprendamos a usar a nossa fala para edificar, abençoar e semear vida. Deus criou o universo por meio da sua palavra, e Jesus é a palavra viva que se fez carne. Como está escrito, no princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa verdade nos confirma o poder absoluto da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo exortava Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo exatamente esses dias. Muitos rejeitam a verdade, não toleram a sã doutrina e preferem cercar-se de mestres que apenas alimentem suas próprias cobiças. Diante disso, cabe a nós permanecer firmes, valorizando a palavra de Deus acima de qualquer opinião ou filosofia humana. Só a palavra de Deus tem poder para gerar vida, transformar corações e conduzir-nos ao caminho da salvação eterna em Jesus. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Olá, eu quero te convidar a fazer parte do mover de Deus através da sua palavra para alcançar vidas para Cristo. Para isso, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe e comente. Você será grandemente abençoado. Shalom.